Então, meninas, estou aqui para gravar um pouquinho do meu testemunho. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu conheci meu marido com 16 anos, eu estava no mundo. E namoramos por 3 anos, eu casei grávida da minha primeira filha. Então, comecei tudo errado, né? Ao invés de dar um tempo para fazer a fusão, como nós tivemos na aula passada, nós atropelamos tudo, né? Então, meu primeiro ano foi terrível. Eu era tudo que o livro falava. Bem sonhadora, achei que meu marido ia mudar depois que casasse. Ele bebia bastante, ele era bem nervoso, ciumento e mulherengo. E eu tinha a falsa ilusão que depois que casasse tudo ia se resolver. Então, passei meu primeiro ano de casada, passando uma crise terrível de fusão, né, em que eu não aceitava os defeitos dele de jeito nenhum. A família dele é muito diferente da minha, assim, em termos de criação, tudo, sabe? A questão da organização da casa, tudo muito diferente. E ele sempre foi muito desorganizado, até hoje é um pouco ainda, melhorou bastante, mas ainda é. Então, as brigas eram desde do chinelo na sala, a toalha em cima da cama, o jeito que ele apertava o creme dental. Eu logo dominei as contas para pagar. Eu trabalhava depois que a minha filha cresceu um pouquinho, voltei a trabalhar. Então eu pagava as contas, eu decidia o que ia comprar, o que ia deixar de comprar. Então eu tomei o trono total, assim, do que não deixava ele decidir nada. E ele sempre foi muito nervoso e de decidir o que ele queria, né? Então ele comprava as coisas sem falar para mim. Porque se ele falasse para mim, eu sabia que eu não ia deixar. Então ele comprava som pro carro, comprava roupas e roupas, assim, roupas de marcas caras. E toda hora estava querendo trocar de carro. Então ele era realmente muito imaturo, muito irresponsável, e eu também. Ele sempre jogou futebol, desde que eu conheci ele. E depois que a gente casou, eu queria que ele largasse o futebol. Então, toda vez que tinha jogo, era um pé de guerra, porque eu queria que ele me desse atenção, queria que ele saísse comigo, ou que ficasse em casa mesmo, mas que ficasse comigo, né? Só que eu descontava tudo, todas as minhas frustrações eu descontava em cima dele. Não conseguia conversar, não conseguia falar que eu estava infeliz, que eu estava frustrada, não conseguia falar o que eu queria do casamento. Eu acho que nem eu sabia o que eu queria do casamento, assim, mas eu sonhava, né? Sonhava com aquele casamento felizes para sempre. E assim nós fomos se arrastando pelo primeiro ano de casados. Segundo ano de casado, terceiro ano casado, a gente nunca parou de brigar. E daí até que começou a ficar mais grave. Eu tive depressão pós-parto da minha filha, não me tratei. Então ficaram algumas sequelas, assim, eu tinha bastante tristeza, bastante momentos de solidão. E a gente brigava tanto que a gente quebrava as coisas em casa. Quando eu falo para vocês que eu mudei bastante, realmente foi uma mudança bem drástica na minha vida. Nós nos agredíamos fisicamente, tanto eu quanto ele, de se empurrar, de arranhar, enfim, de bater. A gente chegou assim no nível mais baixo assim da relação, sabe? De se xingar, falar as coisas mais terríveis que vocês possam imaginar. Até que eu, num belo dia, lavando roupa, achei uma nota fiscal de cerveja no bolso dele, de uma boate daqui de Foz. Irmãs, o meu mundo caiu naquele momento, porque eu achei que ele era fiel. Eu pensava assim que
por mais dificuldades que a gente tivesse, eu pensava assim: "Ah, mas ele trabalha, né, ele sustenta a casa, ele é fiel", então eu me conformava com isso. E daí eu liguei para ele para saber o que que era, não deu, sei lá, 15, 20 minutos ele estava em casa, saiu do trabalho, veio, daí me levou para dar uma volta e começou a falar que era um dia que ele estava muito chateado e que a gente tinha brigado, que ele saiu com os amigos e para beber cerveja, mas não aconteceu nada, não sei o que, não sei o que. Mas aconteceu, e já estava acontecendo há bastante tempo. Então eu fui descobrindo de uma mulher, fui descobrindo de outra, fui descobrindo até nas cidadezinhas vizinhas aqui, que ele falava que ia viajar a trabalho e ia ficar com as mulheres. E nem era mulher prostituta mesmo, irmãos, era mulher que ele ficava um dia com uma, um dia com outra, mulheres que ele encontrava nas baladas por aí. Ele não era convertido nessa época, eu nasci num lar evangélico, mas eu me desviei na adolescência e foi um dos momentos que eu conheci ele. Então, irmãs, o meu coração foi despedaçado, porque era uma coisa que eu jamais imaginava que ia acontecer comigo, sabe? E chegou ao ponto assim da gente se separar. Ele saiu de casa, eu fiquei com a minha filha, só tinha ela na época, e ele foi montar um apartamento com outra mulher. Escolheram móveis, escolheram louça, todas as coisas que eu falo assim, hoje não com mágoa, sabe? Mas eu lembro da época que eu queria sair e comprar uma louça bonita. Tudo isso que ele não fez comigo, ele fez com a outra mulher que ele assumiu. E ele assumiu essa mulher, saiu de casa 2 dias antes do meu aniversário. Então foi muito doloroso para mim essa época. Eu sei que nós ficamos 3 para 4 meses separados e eu orando, pedindo para Deus tirar esse sentimento que eu tinha por ele, porque por mais magoada profundamente que eu estava, eu gostava dele, eu amava ele, sabe? Apesar de todas as coisas que a gente fez de maneira irresponsável, eu amava muito ele e eu não conseguia me desligar. E fui me aconselhar com o pastor, né? Na época era uma outra igreja que eu frequentava. E permaneci orando em casa sozinha. E deu esses 3 meses e meio para 4, ele começou a me procurar. Antes disso, irmãs, eu ligava para ele, pedia dinheiro, né? Eu tava sem dinheiro com a minha filha, ele desligava o telefone na minha cara. E às vezes eu saía na cidade, assim, né, fazer alguma coisa no mercado, encontrava ele com a outra mulher. Era muito doloroso para mim, sabe, ver tudo isso. E ele, quando me via, fingia que não me conhecia, saía do local onde ele estava, enfim. E, e foi assim, uma mágoa tão profunda que só quem passou por tanta humilhação de ser trocada por outra mulher, porque é uma humilhação da tua pessoa, uma humilhação de como mulher, como esposa. Você se sente humilhada em várias áreas, não só na área sexual. Eu sei que ele começou a me procurar depois desse tempo, dizendo que queria voltar. E eu falando que eu não queria. Daí eu lembro que num dia, foi num domingo, daí eu voltei para a igreja nessa época, né? Voltei, comecei todos os domingos na igreja. Eu lembro que eu ia a pé, porque ele saiu de casa, ficou com o carro, e a igreja não era tão longe, mas era difícil para mim ir. Eu sem dinheiro, né? Não estava trabalhando nessa época, com a minha filha pequena. Então foram vários momentos assim de dificuldade, não só na separação. Eu sei que ele chegou num domingo lá com um par de aliança novo, dizendo que queria refazer.
o pacto de casamento comigo, eu falei que não queria. E nós tivemos uma briga feia, eu falei que não queria mais, né, que eu queria ficar sozinha. E, e ele perguntou se ele podia ir na igreja. Ele não pisava na igreja nem em casamento, nem católica, nenhum tipo de igreja ele pisava. Aí ele falou que ia na igreja comigo, eu falei que não queria, aquela briga, e afinal ele me deu carona. Chegou na frente da igreja e começou outra discussão. Eu entrei na igreja, eu lembro que eu cheguei bem atrasada, eu acho que era umas 8h30, ou começava às 8. Eu não me lembro direito, que faz muito tempo, mas eu cheguei bem atrasada, já tinha terminado o louvor, já estava na pregação. E eu entrei sozinha, nem olhei para trás, desci do carro, nem olhei para trás. E entrei na igreja e meu coração começou a queimar, que eu tinha feito errado, que não era para ter dispensado, que era para eu ter perdoado, ter dado uma chance para ele. Mas eu não aceitava, irmã, de jeito nenhum, sabe? Eu tava assim, meu coração dilacerado. Eu sei que aquele dia eu pedi uma prova para Deus em pensamento, para que o inimigo não me enganasse. Eu sabia da dificuldade dele entrar na igreja, e eu pedi para Deus se Deus fosse restaurar meu casamento, se Deus fosse transformar ele em outra pessoa, que aquela pessoa não queria mais, que era para ele entrar na igreja, sentado ao meu lado e me dar um abraço. Pois bem, passaram-se meia hora e nada dele entrar na igreja, já estava assim, encerrando o culto. Eu lembro que o pastor já tinha pedido para todos ficarem em pé. Eu lembro que eu fechei o olho no final, já estava no final do culto, quando eu senti uma mão no meu ombro e eu abri o olho e era ele. Eu comecei a chorar, agradeci a Deus, abracei ele. Daquele dia nós fomos embora para casa. E não achem que depois disso foi um mar de rosas. Foram 2 anos, irmãs, de guerra em cima de guerra. Só que ele estava num processo de conversão, ele aceitou Jesus depois disso, começou a ir na igreja comigo. Só que era uma guerra espiritual, eu não conseguia me curar, eu não conseguia perdoar, eu não conseguia olhar muitas vezes para a cara dele de raiva, de nojo, de tudo que tinha acontecido. Eu ficava imaginando as mulheres que ele tinha, o que ele tinha feito com as mulheres, sabe? As mulheres têm imaginação muito fértil nesse ponto, né? Negativo, eu acho. Então eu sofri muito porque eu não conseguia me relacionar com ele, porque eu xingava ele, falava, você quer fazer comigo o que você fazia com elas, esse tipo de xingamento, sabe? E foram 2 anos de muita luta, só que Deus deu graça e sabedoria para ele, que ele nunca revidou. Ele sempre aceitou a culpa dele calado. Quando eu xingava ele ficava quieto e não me respondia, não me agredia verbalmente, eu brigava praticamente sozinha nessa época, porque eu falava as coisas e ele ficava quieto. Ia dormir ou ia assistir TV, não dava andamento para briga. E eu levei 2 anos para conseguir perdoar eles, irmã. Então foi um processo muito difícil para mim. Claro que ele sofreu bem mais que eu nessa parte do perdão, porque ele sofreu 2 anos tendo que me dar satisfação do carro que ele ia abastecer, porque senão eu fazia um escândalo dizendo que ele estava indo se encontrar com outra mulher e tal. E ele me carregava para cima e para baixo, porque ele sabia que quando ele chegasse em casa e ele demorasse um pouquinho, eu ia fazer um escândalo. Mas assim que eu consegui liberar perdão para ele, meu casamento foi restaurado por completo. Eu não tenho nem palavras para dizer o marido que ele é hoje na minha vida. É um pai carinhoso, é um marido atencioso, cuidador. Ele tá o tempo todo me rodeando, chega assim a ser cansativo, sabe? Mas eu não posso reclamar, porque eu sei que isso é fruto do milagre de Deus na nossa vida.
Então, irmãs, eu sei que a maioria ou a boa parte, assim, tem bastante problema nessa área, seja do perdão ou seja do casamento. Não desistam. Eu só digo assim: entreguem na mão de Deus e confiem e peçam e liberem o perdão com a boca, falando eu perdoo, porque isso tem um peso muito forte no reino espiritual. E eu espero que esse meu testemunho tenha ajudado vocês a acrescentar a fé de vocês, tá bom? Um beijo. E eu sempre gosto de falar que nós ainda passamos por muitas lutas, irmãs. Só que as lutas são diferentes agora, né? Luta com os filhos, lutas financeiras, trabalho, família no geral, né? Então as lutas sempre vêm. Só que Deus restaurou de uma maneira que crise no casamento a gente não teve mais. Dessa maneira que nós tivemos. As lutas vêm, tem dias que a gente tá nervoso, fala demais, depois pede desculpa. Isso é o dia a dia, né? Muitas coisas sempre vão precisar ter a nossa atenção. Mas a palavra que eu queria deixar para vocês é que Deus restaura e Ele faz novo. Ele não conserta o vaso quebrado, Ele faz tudo novo. Então creia e libere perdão.